Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Bem acabado. Antes da gente retomar aqui o assunto, né, que paramos no exemplo que eu dei do motorista infeliz, né, que quis fazer do seu carro um submarino, um carro anfíbio. Deixa eu falar para vocês, né, eu tinha falado no começo da aula e agora confirmando, vai sair aí para vocês a primeira atividade, certo? Desse segundo bimestre, valendo aí ponto para a segunda prova. Serão 4 questões dessa vez, todas elas questões aí de múltipla escolha, certo? São 3 questões do exame de ordem, né, da UAB, já para vocês ficarem mais ou menos aí ambientados com o estilo de prova da FGV, né, do exame de ordem, que logo aí vocês que têm interesse na advocacia vão fazer, né, já no próximo ano. Então aí são 3 questões sobre o exame de ordem, a primeira, a segunda, a quarta, e a terceira é uma questão de concurso, né, que teve do ano passado, tá? Aí atentem que essas questões sempre vão ter um detalhezinho, tipo, justifica a resposta correta com base no CDC e na doutrina. Então, vocês vão buscar lá o que está no código, mas também vão fundamentando com o que a doutrina determina nesses casos, né, do que a doutrina entende. Tem outra que vai estar com base no CDC e na jurisprudência do STJ, então dá uma pesquisada sobre casos parecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para ver o que tem lá também, para embasar melhor as suas respostas. Então, nessa segunda etapa agora, né, nesse segundo bimestre, vem respostas aí um pouquinho mais elaboradas, tá certo? Para vocês justificarem sempre a resposta correta, mas aí levando em consideração esses fatos. Então, não é só para justificar com base na lei, mas aí vão buscar o que a doutrina também entende, num caso aqui específico, o que a jurisprudência do STJ entende, tá certo? Então, eu vou passar para vocês esse exercício, vou deixar lá no site, né, no sistema amanhã, e aí vocês têm até a próxima terça-feira para me enviar, mesmo sistema da primeira prova. Manda lá para o meu e-mail, né, o joseclaudemir@gmail.com, e aí eu vou podendo dar lá o recebido para vocês, tá certo? E aqui nós vamos continuar de onde paramos aqui, que foi essa parte aqui, né? Um pouquinho mais para trás aqui. Então, estávamos aqui nos 3 casos, vimos aí as 3 situações. Eu estava, antes do intervalo, falando da questão da tomada, né? Porque aqui no Brasil varia essa questão. Alguns estados, como aqui em Alagoas, a maior parte do Nordeste, né? A gente usa a tomada com voltagem 220 volts, mas tem outros lugares do Brasil que usam a voltagem 110. Hoje a maioria dos equipamentos já traz, né, carregadores de celular e tal, já traz ali uma adaptação e aí ele funciona, né, já tem uma abrangência ampla e funciona desde 110 até 230 volts, alguma coisa do tipo. Mas alguns equipamentos ainda não funcionam assim, então você precisa ter um adaptador, né, que vai ser acoplado ali na tomada para fazer essa adaptação de 110 para 220 ou ao contrário. E aí os produtos que precisam desse adaptador precisam ter essa informação, né, de que eles não podem funcionar em outra voltagem que não seja aquela, 110 ou 220. E aí, se essa informação está lá bem clara, você não pode colocar aquele produto numa tomada inadequada. Então, se você comprou um produto de 110 volts para usar aqui em Alagoas, em Maceió, então você vai ter que comprar um adaptador para 220. Se você colocar direto na tomada, provavelmente ele vai queimar. E aí, se tem essa informação, você, né, acaba incorrendo em culpa exclusiva aí e não vai haver indenização, né? O fornecedor vai poder se eximir dessa responsabilidade de forma lícita, né? Todas são formas lícitas de, né, excludentes de responsabilidade, certo? Aprofundando um pouquinho mais, então só corroborando o que eu falei antes do intervalo, situações de excludentes, no caso do primeiro lá, né? O produto não foi fabricado por aquele fornecedor, o produto ou não foi comercializado, é falsificado. No 2 é um defeito causado por outra origem que não foi o produto. O produto existe, foi fabricado por aquele fornecedor, mas não foi aquele produto que causou o dano. E no terceiro, a culpa é exclusiva não concorrente. Aí um dado importantíssimo, não esqueçam disso.
culpa exclusiva não concorrente do consumidor ou de terceiro. Vejam só. Aqui é o seguinte. Lá no Direito Civil, com a professora Manuela, provavelmente vocês viram que é possível existir concorrência de culpas, inclusive é possível que haja até uma divisão, né, dos valores de indenização que podem chegar ao fator zero. Né? Você vai fazer ali, vai aferir o grau de culpa de cada parte e vai acabar podendo chegar ao fator zero ali, não tem indenização para nenhum lado. Aqui isso não é possível, tá? Então, a culpa é exclusiva do consumidor, gera, então, a excludente. Mas se a culpa for concorrente, né, tinha um problema ali, né, na informação, mas o consumidor também agiu de maneira culposa. Vai ter excludente aqui? Não, porque a excludente é culpa exclusiva. Mesmo que tenha havido culpa concorrente, certo? Mesmo que tenha havido aqui uma parcela do dano foi causada por um problema do fornecedor, né, um problema no produto. Outra parte foi causada pela desídia do consumidor. Isso vai gerar excludente? Não gera. Né? No máximo, o que pode gerar aqui é uma diminuição lá do quantum indenizatório. Mesmo assim, nem é recomendável que isso aconteça, porque o que a lei colocou é culpa exclusiva, não é concorrente. Então, aqui a culpa concorrente não exime o fornecedor de responsabilidade. Ele continua sendo responsável, né, por aquele dano, certo? Então, não tem exclusão de responsabilidade por culpa concorrente no direito do consumidor. Só vai haver essa exclusão se houver, só vai haver exclusão da responsabilidade do fornecedor se houver culpa exclusiva do consumidor. Se houver culpa concorrente, não tem como fazer aquele exercício, né, aquele jogo de valores que é feito no direito civil. Aqui não é possível. Então, se houver culpa concorrente, persiste a responsabilidade do fornecedor. Ele continua sendo responsável. O dever de indenizar permanece. O que pode mudar é o quantum indenizatório. Mas aqui não vai ter o quantum indenizatório igual a zero, como tem lá no Código Civil, se as culpas se equivalem. Não vai ter isso, certo? Então, aqui no máximo vai ter uma diminuição, mas não pode haver exclusão, né? A indenização com valor zero, porque isso seria, né, equiparar a culpa concorrente a uma excludente. Não é, porque está bem claro no CDC que é culpa exclusiva, certo? Então não esqueçam disso. Informação importantíssima. E sobre as excludentes no caso do fato do serviço, aí nós temos as seguintes situações. Aqui são só duas, tá? Não são três. O artigo 14, parágrafo 3º, traz essas excludentes, que são determinadas da seguinte maneira. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, primeiro, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. E 2, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Só que, em 1991, né, não se falava ainda de serviços como, por exemplo, a popularmente conhecida como GatoNet. Né? Então, serviços falsificados existem? Existem. Né? Então, a hipótese do inciso 1, lá do artigo 12, ela não está prevista, né, aí no CDC. Não tem a excludente, né, o serviço falsificado, mas tem serviço falsificado sim. Né? A gente lembra ali das áreas dominadas pelas milícias no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem os serviços de internet, TV a cabo, fornecimento de gás, é tudo falsificado ali, é tudo que é feito por eles próprios, né? Não é uma empresa que está fazendo aquilo, né? Eles criam uma empresa de fachada que está praticando, né, aquele que está fornecendo aquele serviço. E, em algumas situações, eles vão se utilizar da rede, né, podem até se utilizar da rede da operadora principal ali, de telefonia, de internet, de TV por assinatura. Então, ali não dá para responsabilizar, né, a operadora de TV por assinatura, Sky, né, NET, pelo defeito, porque ele foi causado por um serviço lá que era fornecido pela milícia. Né? Então, nesses casos, pode haver o serviço falsificado. E não tem a determinação do artigo 14, parágrafo 3º aqui, como excludente. Né? Então, vai caber aí a justiça determinar, caso a caso, se é possível dar essa interpretação ampla lá para buscar, né, nessa ausência do inciso desse fato aqui do serviço falsificado, se é possível usar, né, por analogia lá o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1º.
que a gente viu que tem precedentes, né? No caso do vício é possível que isso aconteça. Agora, no caso do fato, realmente é preciso saber, né? É preciso ver aí se, né, com o passar do tempo, essas questões vão chegando aos tribunais, até porque é difícil, inclusive, que um consumidor vá buscar esse ressarcimento, porque a gente sabe que ali está envolvido uma questão de vida ou morte, né? Então, não é um serviço defeituoso, um serviço inexistente, um serviço com problemas, N problemas. Tem também a questão do próprio risco de vida que os consumidores estão correndo, né? Só por morar naquele lugar ali, que está dominado pela milícia. Então, é uma situação complicada que está aparecendo. Lá em 91 não tinha isso, né? Agora aparece com mais frequência, né? Que a gente acaba conhecendo popularmente como esses serviços de GatoNet, né? Mas não é só isso, né? Porque é TV por assinatura, é internet, são fornecimento de gás, etc. Né? E aí, saindo da questão do serviço falsificado, que pode existir também, né? Claro, tendo prestado serviço, o defeito não existe, então aí é uma situação semelhante àquela que vimos do inciso 2, né? Do fato lá do produto. Então, o serviço existe, né? O serviço foi prestado, mas o que causou dano ao consumidor não foi aquele serviço, foi outra coisa, foi outro fator que levou ao dano sofrido pelo consumidor. Então, o defeito em relação a esse serviço prestado não existe. E o 2 aqui, que seria o 3 lá do fato do produto, é a culpa exclusiva do consumidor de terceiro. Então, aqui também existe isso. Então, está ali a forma de utilização dos serviços, existem regras específicas para serem utilizadas, para serem obedecidas, e o consumidor não as obedece. Então, se há danos, então o consumidor aqui pode incorrer nessa situação e, havendo a prova do consumidor ter causado o dano, então, por culpa exclusiva dele, né, e não concorrente, como eu falei no caso anterior, então aqui se configura outra excludente de responsabilidade, certo? Então, aqui não houve a previsão de execução de serviço falsificado ou clandestino, só lembrando, né, apesar da existência de ligações clandestinas de energia, água, internet, TV a cabo, dentre outros serviços. A gente conhece também o gato, o famoso gato, né, da energia, da água. Então, também tem a GatoNet, etc. Né? Então, nestes casos, mesmo o serviço sendo clandestino ou falsificado, a responsabilidade é de quem o forneceu. Né? Então, a princípio, persiste a responsabilidade, mesmo sendo serviço falsificado aqui, serviço clandestino, certo? Mas aí cabe à empresa também provar que houve outra situação. E aí, uma forma que tem sido bastante utilizada pelas empresas para poder buscar excludente, já que não existe, né, essa excludente prevista expressamente de serviço falsificado, é buscar as outras excludentes que vêm implícitas, como, por exemplo, caso fortuito e força maior. Então, tem se usado muito esse excludente como argumento de defesa das empresas que prestam esses serviços, né, por conta da inexistência desse inciso que trate aqui dos serviços falsificados ou clandestinos, certo? Então, as hipóteses, né, as duas que estão lá explícitas, uma é o defeito causado por outra origem que não o serviço, foi outra origem que causou o dano, e o 2, a culpa exclusiva não concorrente do consumidor de terceiro, como eu já expliquei, né, a culpa concorrente não leva aqui a excludente, é a culpa exclusiva e somente ela, certo? Até aqui, pessoal, deu para compreender as excludentes tanto do produto, do fato do produto, quanto do fato do serviço, as excludentes explícitas. Me digam aí. Certo. Bom, agora vamos ver realmente as excludentes implícitas, que são caso fortuito e força maior. Vocês já estudaram, né, essas excludentes lá no direito civil. Vamos só ver se elas se aplicam completamente aqui ao direito do consumidor. Já que, como eu disse e reitero agora, não há previsão no CDC para esta espécie de excludente de responsabilidade. Como a gente leu agora, os artigos 12 e 14, parágrafo 3º, né, cada um, não tem lá falando sobre caso fortuito e força maior. Não tem nada sobre isso. Então, de onde vamos extrair essas excludentes?
para o direito do consumidor do Código Civil, né? Então, no entanto, a maioria da doutrina e o posicionamento majoritário dos tribunais permite que se utilize, a partir da teoria do diálogo das fontes, a previsão expressa do artigo 393 do Código Civil para permitir tais situações no direito do consumidor. Então, é mais uma vez que vamos nos utilizar da já conhecida e famosa teoria do diálogo das fontes. Então, é por ela que vamos buscar a solução aqui. E, nesse caso, não é a solução mais benéfica para o consumidor, mas é a solução mais justa, já que a responsabilidade do fornecedor, como sabemos, não é pelo risco integral. Então, não dá para responsabilizar o fornecedor por algo que ele não tem como prever, por algo que está além das suas possibilidades de previsão justa, razoável, legítima, né? Então, o caso fortuito e a força maior, como fatos imprevistos, né, em geral, fatos imprevisíveis, vão entrar também como excludentes, certo? Então, é possível aplicar essas excludentes aqui? Sim, é o posicionamento majoritário. E aí a gente usa a teoria do diálogo das fontes para buscar lá o artigo 393 do Código Civil para aplicar aqui ao direito do consumidor. Do jeito que está lá, vai vir para cá. A principal razão para tanto é que a teoria do risco adotada pelo CDC não é o risco integral, o que impede que situações que não puderam ser previstas pelo fornecedor sejam objeto de responsabilização. Justo, né? Não dá para responsabilizar o fornecedor por esse tipo de situação, já que aqui não temos risco integral. Não foi essa a intenção do legislador, certo? E aí pode até surgir a dúvida, né? Por que não tem isso lá no CDC? Não há uma razão muito clara para isso, né? Já no Código Civil anterior existia, né? O Código de 16 já existia, caso fortuito força maior, tal. O atual Código trata também, mas o Código do Consumidor que veio no meio desses dois códigos civis não trata, né? Então não ficou muito clara a razão pela qual houve essa ausência. Talvez foi só realmente um descuido dos legisladores, né? Mas aí vem a teoria do diálogo das fontes e abre essa possibilidade da gente usar o Código Civil aqui tranquilamente para garantir o suprimento dessa lacuna, porque acabou sendo uma lacuna do Código do Consumidor em relação a essa excludente de responsabilidade. Então, é só lembrando, né, o artigo 393 do Código Civil que trata desse tema. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Lembrando, né, se tiver lá no contrato que tiver a previsão de responsabilidade, mesmo em caso fortuito ou força maior, persiste a responsabilidade. Mas se essa obrigação não aparecer explícita no contrato, aí, claro, ele está eximido desse tipo de responsabilidade por esses fatos. E aí o parágrafo único, o caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, já foi visto isso por vocês, lá no direito civil, obrigações, já foi visto isso aí, e também na responsabilidade civil, quando se falou nas excludentes lá com a professora Manuela no semestre passado. Então, só lembrando aqui, na definição clássica de Orlando Gomes, o caso fortuito é evento totalmente imprevisível, enquanto a força maior é o evento previsível, mas evitável, né? Ou inevitável, perdão, aí seria inevitável, né? Então, o caso fortuito é imprevisível e a força maior é o inevitável, apesar de que é previsível, mas não dá para evitar. São forças físicas ou da natureza que escapam ao controle do homem, que podem ocorrer tanto antes quanto após a introdução do produto no mercado de consumo. Então, não é só o produto, né? Serviço também, produto ou serviço. Então, são forças físicas da natureza, são situações imprevisíveis, inevitáveis, que acabam levando a esses danos, mas que não tiveram ali causa, né, dada pelo fornecedor, né? São eventos físicos da natureza. Estamos passando por um, né, que é a Covid, né, que acaba entrando como, né, desde o começo, tem entrado aí nos contratos de consumo como caso fortuito e força maior, né, ou força maior. Então, eles acabam entrando nessa descrição. Né? Para Zelmo Denari, se houve uma dessas hipóteses após a introdução do produto no mercado, configura-se a excludente. Não só o produto, mas também o serviço, já que aqui essa excludente servirá tanto para produtos quanto para serviços. Diante disso, o caso fortuito e a força maior também podem ser alegados como excludentes pelos fornecedores, tendo-se em vista que são cláusulas gerais de direito civil, aplicáveis também aos casos de acidentes de consumo.
No caso, por exemplo, dos serviços de telefonia e de internet, a cabo, né? As operadoras têm usado essa excludente, né? Caso fortuito força maior, porque há o roubo, né, dos cabos e, sim, eu vou falar disso daqui a pouco, fortuito interno e externo. Daqui a pouco eu falo disso também, Lucas, bem lembrado. Na sequência eu vou falar dessa questão, porque aqui também aparece, é a mesma coisa, tá? Então, em relação ao furto de cabos, então as operadoras estão passando por isso, pelo furto de cabos, e aí qual seria o procedimento? Houve furto, então vai lá, coloca de novo os cabos, né? Substitui os cabos furtados por novos, ou por outros substituíveis. E aí o que acontece? Elas não podem entrar naquela região por conta da milícia. Então eles alegam isso, né? Caso fortuito força maior. Não tiveram como restabelecer o serviço porque foram impedidos, né? E aí nem é uma força da natureza, né? É um fato previsível, mas inevitável, né? Não tinha como evitar que isso acontecesse, né? As empresas de telefonia não têm como buscar a criação de uma milícia para combater a milícia. Isso seria, então, uma função das forças de segurança, e se fosse um país que tivesse ali uma situação normal, não se esperaria, né, razoavelmente, que você fosse impedido, a empresa fosse impedida de trocar cabos ou de substituir cabos que foram furtados, porque tem um grupo ali de criminosos que não deixa você entrar na comunidade, né? Então, fica complicado de realmente fazer essa mudança, né? Essa troca ou essa substituição e, consequentemente, de manter os serviços funcionando. Então, tem sido o argumento utilizado e, em alguns casos, quando se prova realmente que isso aconteceu, tem se utilizado a excludente. Pior ainda para o consumidor, né? Que além de ter o problema de estar lá reprimido, né? Oprimido pelas milícias ou pelo tráfico que seja, também sofrem porque não conseguem ressarcimento na justiça, porque acaba que a empresa consegue obter êxito de forma lícita, né, configurando ali, provando, né, que se configurou a situação de caso fortuito ou força maior, certo? E aí, como o Lucas lembrou, né, tem que se observar isso também, né, porque não é qualquer caso fortuito, não é qualquer força maior, né, que entra, não é qualquer fortuito que entra como excludente, porque tem a distinção feita lá no direito civil, que entra também aqui no direito do consumidor, entre fortuito interno e fortuito externo. Porque há uma distinção na doutrina, vocês sabem disso já, né? Eu estou só relembrando vocês, que há um fortuito legítimo, né? Original mesmo, né? O fortuito ali original, e há outro que é um fortuito, mas poderia ser evitado, né? Tem como você controlar essa situação. E aí, dependendo disso, você vai ter ou não configurada a excludente de responsabilidade. Então, só lembrando aqui, em caso de fortuito interno, a responsabilidade é mantida, ele não configura excludente. E em caso de fortuito externo, aí sim, essa é a verdadeira excludente, por não guardar relação com a atividade exercida. E aí vocês lembram que isso apareceu muito, certamente Manuela falou disso com vocês, na questão do transporte público, né? Ônibus, aqui em Maceió só tem ônibus, né? Mas nas cidades que tem metrô, aqui tem o trem também, o VLT, né? Não podemos esquecer aquele, né, que vem de Rio Largo para cá. É pequenininho, mas tem ainda, né? Tá sofrendo aí com a Braskem, né, que mexeu lá acabou mexendo com a região do Bebedouro, então, né, o trem está tendo dificuldades, nem sei se está passando ali naquele trecho, né? Então, tem trem aqui, tem ônibus, mas na maioria das cidades só tem ônibus. Nas maiores vai ter metrô, né? Vai ter linhas maiores de trem também, né? Que não só vai ser de uma cidade para outra, assim, de uma, duas ou três cidades, né? Que aqui passa Rio Largo, Satuba, Maceió, acho que é isso, são as três cidades, né, que passam o VLT. E, né, as outras cidades têm metrô, tem trem, etc. Então, vocês lembram certamente que Manuela deve ter falado disso, no início ali dos anos 90, começam né, com o CDC, começam a surgir várias ações, né, em relação a assaltos a ônibus, né, assalto ao metrô, assalto a trem, e isso em relação aos consumidores que buscavam indenizações das empresas de transporte público por conta desses ocorridos. No início, a justiça começa a conceder várias vezes ali, vários processos em que se concede a indenização por danos materiais e danos morais aos consumidores, e aí entrando como fato do serviço.
Só que com o passar do tempo, esse entendimento vai mudando justamente porque as empresas de ônibus começam a usar o argumento do caso fortuito e força maior. E é aí que começa a aparecer a distinção, né, no serviço público entre fortuito interno e fortuito externo. E aí vai se colocando o assalto a ônibus como fortuito, ele começa sendo um fortuito interno, né, que seria um fato previsível e evitável, né, pelas empresas de ônibus, e depois ele vai passando a ser um previsível, mas inevitável. E aí as empresas começam a ser eximidas de responsabilidade. Hoje praticamente não tem mais, né, nenhuma ação que logre êxito de consumidor que vai buscar ressarcimento porque foi assaltado no ônibus, porque foi assaltado no trem, no VLT, etc. No metrô. Não tem. Praticamente não tem mais, porque essa é a ideia que prevalece hoje nos tribunais estaduais. Já em relação a situações externas, né, que seriam outras excludentes, é a questão de pessoas que, né, acabam sofrendo danos ou acabam até morrendo, né, porque vai passando ônibus, né, vai passando trem, aí acontece lá de jogarem uma pedra. Vocês viram o que aconteceu semana passada na chacina do Jacarezinho, né, que o nome certo é chacina, não é operação, que atiraram, ainda não se sabe quem, se foi a polícia ou os traficantes, mas atiraram no metrô, e aí vários passageiros foram feridos. Então aí provavelmente isso vai entrar como fortuito externo, né? Porque não guarda relação com a atividade exercida. Mas um fortuito interno seria, por exemplo, o motorista do ônibus, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro algum tempo atrás, né? Que o ônibus caiu do viaduto, e aí quando foram ver foi porque o motorista teve um ataque cardíaco fulminante, né? Ele morreu na direção, e aí era impossível controlar o ônibus, caiu. Alguns passageiros, salvo engano, morreram, né? Inclusive, outros tiveram ferimentos, né? Uma briga do motorista com o passageiro que acaba levando ao descontrole do ônibus em um acidente, uma batida, uma colisão. Isso seria uma excludente total, né? Bom, aí você pode até, de maneira individual, dizer, olha, quem causou o acidente foi o próprio consumidor, é culpa exclusiva dele. Mas e os outros passageiros? Aí não tem culpa exclusiva do consumidor nesse caso, né? Então não pode entrar lá como excludente explícita, pode entrar aqui como implícita, uma situação imprevisível, inevitável. Você não vai imaginar que um consumidor ali vai ficar tão bravo a ponto de ir lá, né, tentar tirar o motorista do volante e vai fazer com que o ônibus perca o controle. Então tem algumas situações ali no transporte público que entram nessa distinção fortuito interno e fortuito externo e geram então essa discussão aqui. Então só lembrando, né, que quando se falar em caso fortuito força maior, vai se ter essa distinção, e aí a excludente verdadeira vai ser esse chamado fortuito externo, quando se consegue provar, no caso o fornecedor vai conseguir provar, que o acidente de consumo, o fato que aconteceu, ele não guarda relação com a atividade exercida. Agora, se ele guarda relação com a atividade exercida, é um fato previsível, esperável, né, evitável, enfim, aí sim vai se manter a responsabilidade, não vai se usar como excludente essa situação do fortuito interno. A mesma coisa do direito civil, né? Só aplicando aqui especificamente ao direito do consumidor. Certo, gente? Então, sobre o conteúdo, né, teórico, vamos dizer, do fato do produto e do fato do serviço, são essas as informações aí principais. Certo, gente? Então, até aqui alguma dúvida? Como diz o ditado, quem cala consente, se não houve manifestação, então entenderam. Espero que sim. Na hora da prova a gente vê. Mas enfim, tudo tranquilo, beleza. Então agora a gente vai dar uma análise, dar uma olhada aqui em alguns casos, tá? Um estudo de casos, que eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver como os tribunais, o STJ e tribunais estaduais estão lidando com essas situações. E eu trago outro caso que não é de tribunal, depois eu vou mostrar a vocês uma notícia, né, que aconteceu, que está relacionada à pandemia, né? Porque vocês estão vendo aí essa discussão, está na CPI da Covid, essa discussão que o tempo todo aparece sobre esse tal tratamento precoce, kit Covid, que, né, balela. A gente sabe que não serve para nada, né? Para Covid não serve. Então, já houve agora, né, recentemente, dias atrás, o Ministério Público do Ceará, né, autuou e multou uma operadora de plano de saúde, a Apvida, lá do Ceará, né, em milhares de reais,
justamente porque se confirmou que a Hapvida estava obrigando os médicos, né, a receitar cloroquina, né, inclusive para pessoas que não estavam diagnosticadas com Covid. Então, era para desovar mesmo o estoque que eles tinham lá de cloroquina que, né, tiveram ali, receberam do governo, etc., do governo federal, ou compraram do governo federal, sabe-se lá como é que foi essa relação, que ainda não foi devidamente explicada, e aí já houve a primeira consequência, né? Eu tinha falado para vocês já, aulas atrás, que logo iam começar a aparecer responsabilizações dos planos de saúde, né, e de outros entes em relação a essa desgraça que fizeram aqui no Brasil, né? Esse desastre que é de se buscar tratamento precoce e não se buscar vacina, né? E começou. Então agora, depois eu mostro para vocês aqui essa notícia que saiu lá do Ceará. Então começou agora a haver responsabilização. Vamos ver até onde vai isso, né? Vai que daqui a pouco eles começam a alegar caso fortuito ou força maior. Ah, não dava para saber naquela época. Ah, bom, balela, né? Porque os estudos clínicos científicos mostraram desde o começo que nenhum desses medicamentos faz efeito para a Covid, né? Pode fazer efeito para malária, pode fazer para lúpus, pode fazer, no caso da outra lá, para piolho, para verme, mas não para Covid, né? É bem diferente a situação. Então, aqui, voltando, né, os estudos de caso então, vão começar pelo STJ, o recurso especial 1.328.916, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, lá da terceira turma, foi julgado em 2014. Esse caso é interessante porque foi uma mudança de paradigma, né? Foi um fio de cabelo encontrado no pão de forma. Para muita gente isso é uma besteira. Tira e come o pão de forma. Para outras pessoas isso é terrível. E aí pode significar, né, não comer pão, e não só aquele pão de forma, não comer mais pão, fica um trauma. Então tem toda essa situação que pode aparecer aqui. Então vamos ver como isso foi decidido neste caso especificamente. Ação de reparação por dano material e compensação por danos morais ajuizada em desfavor da Bimbo do Brasil Limitada, na qual alega que adquiriu uma embalagem de pão de forma de fabricação da recorrida. E no dia 16 de março de 2009, ao consumir 2 fatias do produto, constatou que havia um objeto semelhante a um fio de cabelo dentro do pão. A vítima entrou em contato com a recorrida, a Bimbo, né, que se limitou a orientá-la a ir até o supermercado onde tinha adquirido o produto para trocá-lo por outro. Diante do descaso manifestado pela fabricante, dirigiu-se à delegacia e registrou a ocorrência, tendo sido realizado o exame no material, constatando-se tratar de um corpo estranho firmemente incrustado nas fatias de pão de forma, reconhecido como um fio de espessura capilar. Na primeira instância, julgou-se parcialmente procedente o pedido formulado, apenas para condenar a empresa ao pagamento de R$ 3,12, que foi o valor do pão que ela comprou à época, né? A título de reparação por dano material, acrescido de juros e correção monetária, além das custas e honorários fixados em R$ 200, reconhecendo-se apenas a ocorrência de vício do produto. O TJ do Rio negou o recurso de apelação. Foi então para o STJ e no STJ a Nancy Andrighi votou da seguinte maneira: na hipótese, a questão que se coloca, portanto, é referente à configuração ou não do dano moral. E, diferentemente do que entendeu o tribunal de origem, reputo que não se trata de mero dissabor da vida cotidiana o fato da recorrente, ao morder o pão de forma que adquirira ter encontrado um fio de espessura capilar no seu interior. O próprio acórdão reconhece que a situação é capaz de gerar um sentimento de indignação, asco e frustração na recorrente. E esta corte já reputou configurado o dano moral em situações semelhantes a essa, na qual houve ingestão, ainda que parcial, de produto contaminado ou em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade oferecedora de risco à saúde ou à incolumidade física. Nas hipóteses em que há ingestão do produto em condições impróprias, o sentimento de repugnância, nojo, repulsa, que poderá se repetir toda vez que se estiver diante do mesmo produto, dá ensejo a um abalo moral passível de compensação pecuniária. E assim, Nancy Andrighi converteu o caso do vício em fato do produto. Aliás, grande parte do dano psíquico advém do fato de que a sensação de ojeriza se protrai no tempo, causando incômodo durante longo período, vindo à tona sempre que se alimenta, em especial do produto que originou o problema, interferindo profundamente no cotidiano da pessoa. Forte nessas razões, dou provimento ao recurso especial para condenar a Bimbo do Brasil Limitada
ao pagamento de R$ 5.000 a título de compensação pelos danos morais suportados pela recorrente, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, sendo esses últimos a contar da data do evento danoso, mais custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação. Então, o mero fio de cabelo mudou aí, né? Do que era vício, o valor de R$ 3,12 para R$ 5.000. Raro caso que aconteceu, né? Que o STJ geralmente ele vai diminuindo o valor da indenização e aqui ele aumentou. Mas porque houve essa mudança de entendimento do tribunal, né? O fio de cabelo saiu caro, saiu mesmo, né? Bastante. E aí, veja, tem uma diferença que se coloca aqui no caso de alimentos. E aí, a Nancy Andrighi foi nesse caminho, tá? Geralmente, quando você vê o produto com aquele problema, o fio de cabelo, um bicho, né? Um corpo estranho lá, mas você só viu e não consumiu, não comeu, não bebeu, é vício. Agora, se você colocar na boca, né? Consumiu, né? Claro, sem saber. Consumiu, só descobriu ali depois que consumiu. Aí, na hora que vai colocando na boca, vê que está o fio de cabelo ou o corpo estranho. Aí é fato. Tem essa diferença aqui no caso do produto alimentício, né? Comida, bebida e tal. E aí a Nancy Andrighi foi nesse caminho, né? Porque ela relatou aqui que houve a ingestão, né? Houve ali, pelo menos, a vítima deve ter consumido um pedaço do produto, não necessariamente aquele que estava lá com o fio de cabelo. Mas, enfim, foi isso, né? Basicamente. Então, o fio de cabelo saiu caro? Saiu. Bastante para a empresa aí, né? Bom, então, a decisão que mantém... Aí, esse outro recurso especial, né? O 1.818.900. A empresa agora só contrata pessoas carecas. Tem que colocar a touca, né? Para evitar que isso aconteça. Então, nesse caso aqui, no segundo caso, né? Decisão que mantém o mesmo entendimento do caso anterior, inclusive ampliando as mesmas consequências para o produto adquirido, mas que não chegou a ser ingerido. Aí já foram mais além no ano passado, né? Então foram mais além para o produto que não foi ingerido. No caso específico, foi uma garrafa de cerveja comprada pela consumidora que possuía um corpo estranho dentro do conteúdo de sua embalagem. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, já foram mais além ano passado, e não é só o fato de ter ingerido. Agora, mesmo sem ingerir, se já viu o produto ali, né, com o corpo estranho, já pode alegar dano moral. Isso a nível de STJ, claro. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto, artigo 12, o qual expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor previsto no artigo 8º do CDC. Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita. Então, só o fato de estar sendo comercializado o produto com aquele defeito já gera o dever de indenizar. Então, o STJ está indo mais além dessa questão. A decisão não acatou o recurso impetrado pela cervejaria Petrópolis e manteve a condenação do Tribunal Estadual, lá do Rio de Janeiro. A recorrente Petrópolis foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao pagamento de R$ 5.000 a título de dano moral e R$ 26,10 a título de danos materiais, o preço da cerveja, né? Bem como das verbas sucumbenciais. Então, nesse caso aqui, foram mais além, né? E levaram em consideração o mero fato de já ter o risco de ingestão que já geraria o chamado dano moral, certo? Então, nesse caso aí, foram mais além do que o mero fio de cabelo no pão. Pessoal, falta menos de 1 minuto aqui para a gente concluir, certo? Então, deixa eu encerrar por hoje e na próxima aula a gente retoma com essa análise dos julgados e aí eu vou falar também do caso lá, vamos ver se tem até desdobramentos, né, sobre o caso lá da cloroquina, que use roupa de astronauta é uma opção também para evitar aí, né, o cabelo, o fio de cabelo. Pessoal, boa noite, até a próxima terça. Não esqueçam da atividade, tá? Para a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Valeu, professor. Tchau.